Bem-vindos, esse é o 8º domingo de Pentecostes. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e por todo sempre. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentamos-te, ó Pai Celeste, as nossas intercessões pela Igreja de Teu Filho Jesus Cristo e por todas as criaturas. Senhor, atende nossa prece. Guia, ó Pai, a todos os cristãos no caminho da unidade visível da Igreja, para que haja um só rebanho, um só pastor. Senhor, atende nossa prece. Nós te pedimos pelos bispos, presbíteros, diáconos e por todo o povo de Deus. Senhor, atende nossa prece. Nós também te suplicamos, haja justiça e paz em todo o mundo, e te pedimos pelo Brasil e aqueles que o governam. Senhor, atende nossa prece. Socorre, Senhor, os atribulados e doentes, os pobres e oprimidos. Senhor, atende nossa prece. A tua misericórdia, ó Deus de amor, confiamos todos os que partiram desta vida. Senhor, atende nossa prece. Recebe finalmente nossas ações de graças por todos os teus santos e te rogamos que, alegrando-nos em sua comunhão, seguindo seus bons exemplos e encorajados por suas orações, sejamos com eles participantes do teu reino. Senhor, de todo poder e majestade, autor e dispensador de todo bem, instila em nossos corações o amor do teu nome, data-nos com todas as virtudes e aumenta em nós a verdadeira religião, conservando-nos nela por tua grande misericórdia, mediante o Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Palavra de Deus escrita na Epístola de São Paulo aos Romanos. Humanamente falo por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros como servos à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim oferecei-vos agora como servos à justiça para a santificação. Pois quando éreis escravos do pecado, fostes livres em relação à justiça. Que proveito tiveste então? Apenas coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso proveito para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Demos graças a Deus. A palavra de Deus escrita no Evangelho segundo São Marcos. Glória te seja dada, ó Senhor. Naqueles dias, como houvesse de novo concorrido uma grande multidão e não tivessem que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão deste povo, porque há 3 dias que está sempre comigo e nada tem que comer. Se eu os mandar para suas casas em jejum, desfalecerão no caminho. Pois alguns há que vieram de longe. Disseram seus discípulos: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomasse os 7 pães. Depois de haver dado graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Todos comeram e se fartaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 7 alcofas. Eram cerca de 4.000 homens. Depois Jesus os despediu.
Louvado sejas, ó Cristo. A passagem da multiplicação dos pães, ela sempre nos faz lembrar algumas coisas muito importantes da nossa fé. Primeiro, ela é o prenúncio da Eucaristia, onde o próprio Jesus se multiplica e nos alimenta, nos dá o sustento da nossa fé. Mas especialmente é muito interessante que nessas duas oportunidades, onde Jesus multiplica os pães, ela sempre vem a partir de uma realidade, a partir de uma quantidade de pães que lhe é entregue para ser multiplicado. Isso diz muito sobre a nossa vida em relação a Deus. Porque podem haver duas situações em relação a isso. Em todas as vezes, em todas aquelas graças que nós precisamos de Deus, em todas aquelas situações onde que nós precisamos que a graça de Deus ocorra. A primeira delas é nós queremos que Deus mude a nossa vida sem que nós façamos nada. Como está escrito na Epístola de São Paulo aos Romanos, onde ele diz que o salário do pecado é a morte, e pede para os romanos deixarem a vida que eles tinham antes de se converterem. A graça de Deus é de graça, nós somos salvos pela graça de Deus, mas é necessária uma adesão mínima, como foi a entrega dos 7 peixes. É necessário um pôr-se a caminho, um direcionarmos em direção à santidade, à mudança de vida, todos os dias. No mesmo espírito da multiplicação dos pães. Se não houvesse aqueles 7 pães, se nós não tivermos uma intenção de mudar de vida, se nós não tivermos uma intenção verdadeira e dermos um passo nessa direção, de mudarmos a nossa vida, de termos uma vida mais de acordo com o Evangelho, se nós não praticarmos o perdão, se nós não tivermos misericórdia, Deus não tem como nos ajudar a trilhar o caminho da santidade. Nós não precisamos alimentar a multidão daquilo que é necessário para a nossa santificação, mas nós precisamos dar aquilo que nós temos, aquilo que é possível para nós no sentido da santificação. Então, a primeira realidade que tem na multiplicação dos pães é que sempre Deus pede, sempre Deus usa, mais do que pede, sempre Deus usa a nossa contribuição. Muitas vezes a gente pede inúmeras coisas, como, por exemplo, o fim das brigas na nossa casa, mas nós não exercitamos o perdão. Quem viu a gravação que eu fiz com o Ângelo, da conversa com o Ângelo sobre o casamento na pandemia, escutou sobre isso, sobre um testemunho, uma história de uma senhora que teve que perseverar no amor, na acolhida, mesmo sem ter nada em troca, e a partir daí toda a sua vida mudou. Deus pede esse início, esses nossos 7 pães, que são a nossa contribuição
para que as coisas melhorem, se mudem, as realidades sejam outras. Seja no nosso trabalho, né? Sejam nos nossos relacionamentos, nós temos que verificar se nós estamos entregando os nossos pães, ou se nós estamos querendo uma intervenção mágica de Deus na nossa vida, uma intervenção não milagrosa, uma intervenção mágica, onde as coisas acontecem como um passo de mágica e eu não preciso fazer nada, eu não preciso mudar, eu não preciso me envolver. Nessa situação eu não tô tendo fé, eu estou querendo que Deus, eu estou querendo controlar Deus. Agora, quando eu ajo, quando eu me dirijo para aquela situação, eu dou para Deus aquela potencialidade, aquela possibilidade para que as coisas aconteçam. Mas também essa mesma passagem da multiplicação dos pães nos dá uma outra realidade. Eu, pessoalmente, tive uma experiência muito grande, muito intensa sobre essa outra realidade. Muitas vezes nós temos que andar no passo de Deus para que as coisas aconteçam. Respeitar os tempos, respeitar os momentos. E às vezes a gente quer fazer muitas coisas. Quer entregar 7 pães e quer desesperadamente achar o 8º para entregar e além, quando nós precisamos estar em sintonia com Deus. Porque Deus quer apenas os nossos 7 pães. Ele não precisa que a gente saia desesperadamente atrás de um 8º. Ele quer os nossos 7 pães. Então, não é nem o imobilismo diante das coisas da nossa vida e nem o ativismo irresponsável, o ativismo desesperado do outro lado. Para tudo isso, nós precisamos entender a nossa vida, do equilíbrio, estar conectado a Jesus. Prestar atenção no que Jesus nos diz. E essa é a principal graça que Deus nos dá. Se nós realmente se nós dermos os nossos 7 pães para estar conectados com Jesus, nós vamos conseguir escutar Jesus, entender seus tempos. O problema é que muitas vezes nós caímos naquele pecado inicial que eu falava, que é querer que Deus haja de acordo com a nossa vontade, querer instrumentalizar Deus, querer inverter a nossa realidade de servos para senhores. Nós queremos ser senhores de Deus. Isso não funciona, porque não é essa a relação que nós temos com Deus. Nós não encontramos essa relação em Deus. Agora, se nós encontramos sim, quando nós dermos os nossos 7 pães, no sentido da dedicação com Deus, para a nossa oração, para a nossa escuta, para a nossa paciência, Deus fala. Deus nos ajuda a estarmos sintonizados e nunca deixar de dar os nossos 7 peixes e nunca deixar 7 pães e nunca ficarmos indo atrás do 8º pão desesperadamente. Que Deus nos conceda essa graça de a gente conseguir estar conectado com Ele, viver na alegria de darmos aquilo que é possível para nós a cada momento. Que Deus nos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Como nos ensinou Cristo Salvador, agora nos animamos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos que nos têm ofendido. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.